Hoje eu tenho o prazer, né? Nós temos hoje o prazer de receber essa amiga querida aqui com a gente, certo? Nós vamos falar hoje sobre coragem feminina, certo? Ela tinha aí uma carreira promissora, né? Mas ouviu o chamado, né? Criou coragem e seguiu o próprio sonho. A escritora, né, jornalista também, Fabiane Maimone, resolveu fazer aí uma transição de carreira e veio dividir com a gente, né, como seguir, como fazer e dividir um pouquinho essa experiência junto com a gente. Fábio, meu amor, a intimidade é um negócio sério, né, gente? Uma amiga querida de muitos anos, que a gente já não se encontrava, estava morando em São Paulo, não é isso aí? Tava. E aí está retornando agora, escritora. Estou com um livro aqui, Mapa da Coragem, certo? Aprenda a ter coragem e transforme a sua vida. Primeiro, muito boa tarde, muito bom te receber aqui, Eu certo? estou Muito feliz feliz. demais. Eu estava falando ali nos bastidores, falei, estou realizando um sonho hoje, ser entrevistada por Léo. Porque quem não sabe, há 20 anos atrás, eu tinha um programa na emissora e ele Isso convida e mesmo. a gente era ali concorrente do amor, né, Léo? Mas a gente tinha um Como respeito sempre. muito grande, né? E essa Sempre. amizade começou assim. Estou aqui com o seu livro, Mapa da Coragem, né? Muito bacana. Como foi que começou essa transformação, primeiro? Gente, primeiro que nada acontece por acaso, né? Tudo que a gente vai fazer na vida existe um processo. E eu falo sempre que coragem é um processo de construção da própria segurança. E aí, eu estava em São Paulo os últimos anos da minha vida, passei os últimos 10 anos da minha vida e trabalhava com construção de cenários. Então, esse cenário que está aqui todo do universo, era isso que eu fazia. A cenografia da gente, que maravilha. Era isso que eu fazia. Então, a gente atendia, a empresa que eu trabalhava lá, que eu era diretora executiva, atendia a Globo São Paulo. A gente chegou a ter 64 funcionários CLT dentro da Globo. Então, a gente construiu Conversa com Bial, Só Toca Top. Éramos os montadores oficiais do Domingão do Faustão, do Altas Horas, do Jô. E a empresa, inicialmente, era da Bahia. Entendi. A da 20 Cenografia. E aí, a gente foi para São Paulo construir o Parque da Mônica de São Paulo. Que foi uma super oportunidade, depois que eu fiz um evento aqui em Salvador, com o Neymarzinho, na Copa do Mundo. Eu fiz um cenário para shopping. E o meu fornecedor era essa empresa de cenografia. A gente se conheceu, conhecemos a Maurício de Souza. E aí, fomos todos de mala cuia, menino pequeno. Para lá. Para lá, para São Paulo. E passei os últimos 10 anos lá, numa carreira que estava indo muito bem. A gente chegou a Rock in Rio, a gente fazia CCXP com as réplicas oficiais do Harry Potter, no Brasil, na Alemanha, ganhamos prêmio fora. Quando a gente estava na curva totalmente assim, ascendente, absurdamente, veio a minha amiga... Pandemia. E a gente trabalhava com cenário, a gente fazia novela, fazia filme, fazia show, enfim. E aí, quando a pandemia vem, Léo, é aquele momento que a gente repensa uma vida inteira. E a minha vida em São Paulo, eu fui para São Paulo com minha filha, sozinha com ela, e não tinha rede de apoio lá, ela foi com 3 anos. Era muito entregar o evento, e assim, você está sempre atrasado com o evento, né? Você terminou um, tem que entregar o outro. Você sempre está nos 45 do segundo tempo. É uma falta de fôlego, parece que você está sempre afogado. E aí, quando a pandemia vem, que a pandemia silencia, que a gente olha para a vida e fala, bom, 8 anos se passaram, e eu não sei... Para a Fabiane, cadê Fabiane nessa história? Fabiane estava enlouquecida, resolvendo o BO de todo mundo, mas sem olhar para si. Sem olhar para você e sem resolver os seus BOs. Sem resolver os meus BOs. E aí, uma coisa que aconteceu comigo, que em 2019 eu fui fazer um retiro de surf, yoga e meditação em Bali. E eu meditei pela primeira vez. E nessa meditação, eu me vi autografando um livro para meu pai. E eu tinha começado a escrever um livro chamado Não Faça o que Eu Fiz, baseado em um fracasso real, que é meu primeiro livro, que conta a história de um fracasso empreendedor que eu abri aqui em Salvador, em 2008, 2009. E aí, aquele livro tinha 7 anos parado. E eu falei, meu Deus, no momento que eu silenciei, foi o livro que eu vi, então isso é muito importante para mim. Por que eu continuo negligenciando aquilo que é importante para mim? E aí, voltei decididíssima a escrever o livro, escrevi o livro, dei ele de presente para o meu pai. Esse livro, lancei na pandemia de maneira independente na Amazon, virei best-seller. Que maravilha, Fábio. E aí, falei, velho, esse negócio é maravilhoso, o povo gosta de uma tragédia, vamos procurar uma editora para lançar o livro com a editora. E aí achei a editora Gente, que é a editora do meu segundo livro, para publicar o primeiro livro. Nessa imersão com a editora, um curso super intensivo, eu saí de lá com o meu propósito literalmente revelado na minha vida, que era trabalhar com desenvolvimento de coragem. E aí a gente vai ter pouco tempo aqui, mas se você for nas minhas redes, você vai conseguir ter um panorama melhor sobre isso, sobre o que é isso. Mas naquele momento, Léo, nada mais passou a fazer sentido na minha vida, na vida que eu tinha antes. Foi como se eu tivesse tido uma catarse, assim. E você entendeu todo o propósito do que você queria. E por que eu tinha passado por tantas provações, por tantas coisas. Eu tenho 39 anos hoje, mas
comecei a mudar aos 8, então eu tinha feito 24 mudanças. Era quase uma mudança por ano, né? Com uma filha pequena, sem rede de apoio, de um lado para o outro. Tenho um coragem tatuado no braço há muitos anos. Então, era uma coisa que, para mim, quando na imersão, a coordenadora do editorial falou para mim que ela tinha a sensação de que eu tinha um prazer imenso por arriscar e que eu gostava, eu conseguia sair desses lugares quando eu caía, eu conseguia me levantar, se fazia sentido para mim levar essas mulheres, levantar essas pessoas com essa habilidade nata que eu tinha. Eu falei, isso faz muito sentido. E aí comecei a estudar enlouquecidamente, descobri uma mulher chamada Brené Brown, que é a maior estudiosa de coragem do mundo, e aí comecei a consumir os livros dela, li mais de 50 livros, enquanto a gente estava paradaço com a Da Vinci. E aí, nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Voltei para a cenografia, porque aí a pandemia arrefeceu, a gente tinha um gigante no chão, precisava levantar. Tinha o Parque da Mônica de Gramado contratado. Fui para Gramado, morar em Gramado, no Sul. Fiz o pedaço do parque. Falei, gente, beijo, Você cenografia. encerrou os contratos pendentes e deu prosseguimento à sua nova realidade, né, como escritora, né, e escrevendo aí o Mapa da Coragem. Mas indo logo para esse título, Fábio, coragem, muitas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, às vezes fazem aí uma ponte com valentia, né, e que não tem nada a ver. A coragem é uma coisa, valentia é outra. Mas eu queria você, como a escritora, que falasse isso para o nosso público, né, dessa diferença. De onde vem essa coragem? O que é essa coragem? Porque as pessoas ficam muito acanhadas em ter atitudes como a sua, né? Receio de mudar. Às vezes tem a vontade, tem a necessidade, mas pensa em 1000 possibilidades do que pode acontecer e aí acaba ficando, né, estagnado, sem realizar. Coragem é um processo de construção da própria segurança. Então, o que é que eu entendi? E eu vou te contar exatamente qual foi a virada de chave na minha vida. A gente estava no último dia da imersão, que era dessa aula da editora Gente, e eu estava, por que tem gente que tem coragem e tem gente que não tem? É uma habilidade, a gente treina. Eu fiquei viajando nisso durante o curso todo, e aí no último dia a gente tinha um colega que era cirurgião plástico, e ele passa o bisturi na barriga das pessoas e ele dividiu com a gente que ele não tinha coragem de escrever o livro naquele momento. Eu falei, bom, este homem passa um bisturi e não tem coragem de escrever um livro? Como é isso? E aí veio como se fosse uma revelação, assim. Na medicina ele faz porque ele está seguro, mas nos livros ele não está. Ele precisa percorrer um caminho que deixe ele seguro para ele dar esse passo. Então, coragem é uma construção de segurança. E o que é que isso significa? Por exemplo, você tem um sonho de apresentar um programa de televisão. Aí você fala assim, mas eu não tenho coragem. Não. Você não se sente seguro para dar esse passo porque alguma coisa em você gera insegurança. Que coisa é essa? Que especificidade é essa? Você tem medo do julgamento, você tem medo de não atender às expectativas, você tem medo de entrar em contato com o sentimento da vergonha. Qual é o lugar que pega que você não tem coragem de fazer? Porque o que é que as pessoas normalmente trazem? Eu não tenho coragem de me mudar. Eu não tenho coragem de transicionar uma carreira. Não, você não se sente segura para fazer isso, porque alguma coisa ali te trava e aí você generaliza. Quando você generaliza, você perde a oportunidade de criar uma estratégia que seja específica. Transicionar de carreira, por exemplo, transição de carreira. E como eu transicionei a minha, eu acabo mentorando muitas mulheres, e principalmente mulheres. Sobre esse assunto, Sobre né? esse assunto. E aí, dentro desse assunto, o que as mulheres mais falam é, poxa, mas eu estou tão estável. Mas você está feliz? Não, mas eu estou na zona de conforto. Não, você está na zona conhecida. Desconfortável pra caramba. Porque se não fosse desconfortável, você não estava querendo mudar. Só que ela é conhecida. É aquela dor nas costas que você tem, que você bota um salão para ali. Que você meio que se acostumou. Você se acostuma, porque o ser humano se acostuma com o que é bom e, infelizmente, a gente se acostuma com o que é ruim. E aí, dentro desse processo de transição de carreira, a pergunta que eu sempre faço é qual é a insegurança específica que você tem que lhe impede de dar esse passo? E aí, invariavelmente, vai para o financeiro. Normalmente vai para o financeiro. Mas quando você chega no financeiro, que você começa a esmiuçar essa resposta, quanto você precisa por mês? A pessoa às vezes não tem nem essa resposta de pronto, preciso de 5 mil por mês. Quais são as empresas que existem no mercado que pagam 5 mil por mês para essa vaga que você gostaria de ocupar? Quem são as pessoas que já ocupam essa vaga que você poderia fazer um network com essas pessoas para entender como se preparar para ocupar esse lugar? Então, são uma série de perguntas, é como se você tivesse um problema macro, que você vai perguntando, porquê, do porquê, e aí você chega na origem. E, às vezes, a origem, que faz com que a pessoa não tenha coragem, é uma falta de preparação. E aí, dá um trabalho imenso ter coragem.
Esse é o grande problema. Nós, de maneira geral, não estamos dispostos a enfrentar o desconforto que a coragem traz. E existe também uma questão de ser acomodado. Totalmente. Né? É a questão da acomodação. Totalmente. Né? As pessoas, às vezes, querem, né? Enxergam ali uma possibilidade, mas elas se questionam se elas vão conseguir fazer por conta dessa acomodação. Ah, tem que estudar mais? Ah, eu tenho que acordar mais cedo? Ah, eu preciso... Sabe, existe todo um investimento para que isso aconteça. Investimento, eu não falo financeiro só, né? Mas investimento pessoal seu, de você correr atrás disso. Eu sinto que muitas questões de mudança das pessoas é por conta disso. Eu quero mudar, mas eu não quero fazer essa trajetória. Exato. Só vive o propósito quem suporta o processo. As pessoas não suportam o processo. Tá vendo só? Fica assim, essa mensagem de paz. Nesse livro aí, você dá dicas, meio que um passo a passo, para as pessoas entenderem a construção desse processo? É exatamente isso que o livro faz. E eu vou te falar uma coisa interessante. Quando eu comecei a escrever esse livro, e eu tive a orientação da editora Gente, Roseli Boschini, que é a CEO, falou para mim assim, Fábio, por que você ia falar para mulheres? Coragem não tem gênero. Fale com pessoas. E aí esse livro, especificamente, ele fala com pessoas. Então serve para homens, serve para mulheres. Maravilha. Só que o pós-livro é muito interessante, Léo, que os homens não procuram treinamento, mentoria para ter coragem. As mulheres procuram. E aí, nesse pós-livro, eu acabei entrando para esse universo feminino, mas homens, precisamos de coragem. Lógico. Todos nós precisamos de coragem, Lógico. Mas tem ali uma barreirinha. Mas aí, voltando à sua pergunta, o que é que eu entendi, tá? Que quando a gente segue... Não é seguir um método, mas é seguir uma linha de raciocínio. Fica mais fácil para a gente dar um passo depois do outro. Então, o primeiro passo do livro é: a gente não consegue ter coragem, construir essa segurança, se a gente não reconhece a nossa trajetória. Então, por exemplo, você hoje está apresentando o universo. Qual foi a trajetória que Léo fez para chegar nesse lugar hoje, estar seguro para fazer isso? Léo, por padrão, se precipitava, construía segurança, era afoito, como aqui na Bahia, né? Era afobado. Afobado. Como era Léo? Porque se você não tem esse entendimento de como você funciona, a gente vira meio que no automático uma vida inteira. E aí, não necessariamente a gente chega no lugar que a gente gostaria de chegar. Então, esse reconhecimento de trajetória é muito importante. Eu falo que a gente precisa escrever o filme da nossa vida. Como é que a gente escreve o filme da nossa vida? E aí tem um dado que eu adoro que tem no livro, que é o seguinte... Eu tenho 39 anos, vamos lá que eu vivi mais ou menos 300 mil horas. De áudio e vídeo, está guardado aqui na minha cabeça. No HD. No meu HD. Qual é a história que eu estou contando? Por que eu escolhi contar a versão que eu conto sobre mim? O que é que isso conta? Porque se eu fosse fazer uma versão onde eu fosse vilã, eu seria. Se fosse fazer uma versão onde eu fosse mocinha, eu seria. Como é que a gente está contando essa história? E aí, quando você escreve sobre esse processo e você analisa isso, você fala, por que é isso que eu estou contando? O que é que isso conta sobre o lugar que eu estou e sobre o lugar que eu quero chegar? Um segundo ponto são os valores inegociáveis. A gente precisa saber quais são os valores que a gente não negocia. Brené Brown fala que as pessoas mais corajosas do planeta, com quem ela entrou em contato, e ela faz isso há mais de 20 anos, tinham 2 valores inegociáveis. E quando a gente não sabe que valores são esses, às vezes a gente sente um incômodo e a gente não sabe meio que incômodo é esse. Quando você tem clareza, aí você consegue atuar de maneira muito mais assertiva. Um exemplo rápido para ilustrar isso. Eu tenho uma grande amiga que saiu do trabalho formal e foi empreender. E tinha um cliente que demandava, pagava muito bem, só que ela começou a ter ansiedade, começou a ter problemas emocionais ocasionados por aquele cliente que demandava dela de um jeito muito... Era um negócio muito pressionador ali. E aí, a gente fazendo o exercício, ela entendeu que o valor inegociável dela era a liberdade. E o que ele tirava dela era exatamente a liberdade. Entrava com o financeiro, que era interessante. Aprisionava ela. Mas aprisionava. Então, era aquela pessoa que era pressionada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Cadê? O projeto tem que sair. E, então, ela entrou num processo que quando ela falou, é isso. A liberdade eu não negocio. E ligou para ele e falou, preciso de uma reunião com você. Marcelo, é o seguinte, o meu valor é liberdade. Ele não entendeu nada, né? A pessoa liga e fala, o meu valor é liberdade, você tira de mim isso, eu não consigo mais trabalhar com você. E aí, o cara tomou aquele susto inicial,
mas entendeu. E aí começou a trabalhar com ela de uma maneira que ela não se sentisse agredida na forma de trabalhar, Entendi. porque aquilo não era inegociável para ela. E aí a gente segue, eu trago várias dicotomias, travas e alavancas da coragem, o que é que trava, o que é que alavanca, quais são as inseguranças que a gente tem, como é que a gente reconhece. Então, tem um passo a passo todo estruturado aqui para que você tenha lucidez. Eu costumo dizer que às vezes a gente não sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que não quer, já é um caminho que você dá aí, né, com firmeza, porque aí você não vai se auto-sabotar, você não vai, né, se ferir. Quando você sabe o que você não quer na sua vida, isso aí já adianta muito. Ó, a gente já está aqui praticamente indo para o ritmo final do programa. Eu quero agradecer a sua presença, Fábio, né? Muito bom te rever, uma amiga querida. Saber dessa sua construção como escritora, né? Muito obrigado pela sua presença. E que a galera, né, possa prestigiar. Mostra mais uma vez aí o seu livro, né? A Mapa da Coragem. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom rever, né? E saber um pouco dessa sua nova trajetória. Ai, obrigada, Léo. Eu queria fazer só um último convite, dá tempo? Fique à vontade. Eu estou liderando o Comitê de Encorajamento Feminino do Grupo Mulheres do Brasil, que é presidido pela Luísa Helena Trajano, que inclusive é a prefaciadora desse livro. E a gente está começando no Núcleo Salvador. Então, você, mulher, que quer fazer parte, que entende que a missão de encorajar outras mulheres toca de alguma maneira no seu coração, me manda uma DM lá, que a gente está montando esse comitê. Seu Instagram? @FabiMaimone. @FabiMaimone, tem tudo lá, manda uma DM. Então, a gente está montando esse núcleo, é o primeiro do Brasil. Então, eu acredito sim que juntas a gente chega em lugares extraordinários, inimagináveis. Então, é uma oportunidade, é o primeiro comitê do Brasil do núcleo, são 119 mil mulheres no Brasil todo, que compõem o Grupo Mulheres do Brasil. Mas aqui na Bahia, com encorajamento feminino, eu estou liderando e estou abrindo a oportunidade para quem quiser entrar. Obrigado, Fábio.